RZTR11, o Fundo de Arrendamento de Propriedades Agrícolas da Risa Asset. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 22 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Algumas vozes aí no mercado, principalmente aqui no YouTube, comentando em relação a uma queda da distribuição. Foi, a princípio, segundo mencionado por alguns, uma traição aí ao mercado de cotistas. Então, veremos qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem um patrimônio líquido hoje na casa de 1.812 milhões, cota patrimonial a R$ 96,29, 144 mil cotistas, a cota mercado na casa aí dos R$ 90, veremos adiante, uma liquidez média na B3 de 2,5 milhões. Ele que iniciou as suas atividades lá em outubro de 2020 e hoje, na data que eu gravo com vocês, cota na B3 a R$ 89,52, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,85%. A cotação aí no mercado secundário chegou a 79,51 agora em dezembro de 2024. Desde então, busca uma pequena recuperação, já atingindo inclusive R$ 94,99 agora em junho de 2025, mas agora repousando aos 89,52. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 7 de agosto de 2025, R$ 1,00 por cota, decresceu um pouquinho ante a distribuição de R$ 1,05 por cota, mas ainda fazendo um yield acima de 1%, 1,09 ao mês, anual de 13,68%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em RZTR11 há 2 anos, teria hoje, já considerando o reinvestimento dos dividendos, R$ 1.198,60. Então, ponto de atenção, porque o fundo vinha buscando a linha do CDI e desde esse princípio de queda da distribuição, ele decresceu um pouquinho, mas ainda superando bem a linha do IPCA e a linha do IFIX, retornando no período 19,86%, enquanto o CDI retornando 24,45%, o IPCA 9,71% e o IFIX 7,29%. Então, bora acompanhar esta rentabilidade que hoje se encontra num ponto relativamente positivo. Mas, voltando aqui para o relatório, em relação à gestão, ela comenta que hoje ela tem 81 mil hectares de ativos, 22 propriedades no seu portfólio, uma avaliação de mercado dos imóveis de 3 bilhões 829 milhões, 10 arrendamentos num prazo médio de 15,26 anos. O fundo comenta aqui que em relação ao panorama das culturas cultivadas aqui pelo fundo, em relação à safra de milho, a chamada safrinha entrou aí na fase final. Nas propriedades do Médio Mato Grosso, especialmente as regiões de Sorriso, Canarana e São José do Xingu, a colheita da safrinha de milho entrou numa reta final e em Guarapuava, no Paraná, o clima mais seco no fim do mês acelerou os trabalhos, porém uma chuva isolada reduziu a qualidade dos grãos, ponto negativo. No sul de Goiás, em áreas próximas a Rio Verde, a colheita voltou a ganhar ritmo e no sul do Piauí, os trabalhos estão praticamente concluídos com a produtividade acima do esperado e a qualidade do grão superior à das últimas safras, ponto positivo. No Maranhão, a colheita também já foi finalizada, também excelente produtividade. Em relação às condições de tempo seco e temperaturas amenas, elas permitiram o avanço da colheita de algodão, assegurando a manutenção da qualidade da fibra, ponto positivo. Já no mercado de commodities agrícolas para a soja, a colheita foi totalmente concluída em julho e inaugurou aí a etapa de comercialização e logística. No 10º levantamento aí feito pela Conab, foi confirmada o volume de 169 milhões de toneladas, 14,7% a mais do que a safra 23-24. Em plena entre-safra, os embarques permanecem robustos. 13 milhões e 400 de toneladas deixaram o país em junho, uma queda de 3,9% na comparação anual, sendo a China a maior absorção de 10 milhões e 600 mil toneladas, 86% do total. Então a China aí reforçando que o tarifaço de certa forma acabou fazendo bem ao Brasil no que diz respeito à cultura de soja, porque ao que nos parece aqui, a China vem absorvendo grandes quantidades desta commodity e isso para o produtor brasileiro de soja
é muito importante. Em relação ao mercado interno, o indicador CPEA Paranaguá saiu da mínima de R$ 132 a saca, visto em junho, enquanto em julho encerrou a R$ 138,20 a saca. Já em relação ao milho, pessoal, em julho a colheita da segunda safra acelerou, mas segue atrasada. Até 24/7, apenas 55% da área cultivada versus 82% em 2024, com Mato Grosso em 77%. Mesmo assim, os altos rendimentos levaram os analistas a elevar a projeção da safrinha para aproximadamente 109 milhões de toneladas. Em Sorriso, no Mato Grosso, a saca ficou entre R$ 42 e R$ 44 a saca, enquanto em Campinas recuou para 67. O Cebote, o contrato de dezembro de 2025, registrou a média de $4,21 o bushel, e a USDA classificou 74% das lavouras norte-americanas como boas ou excelentes. Então, isso influencia a exportação brasileira, e esse quadro global confortável de oferta, somado ao câmbio ainda firme, limita qualquer recuperação mais consistente dos preços, tanto em Chicago quanto nos portos brasileiros. Em relação ao algodão, em julho a colheita ganhou um ritmo no Brasil, aproximadamente 3,7% da área colhida até 26 de junho, um avanço de 15% de todo o plantio nacional. Ainda assim, o início do mês seguia abaixo do padrão histórico da Conab, que estimava 7,3% da área colhida em 6 de julho, ante aproximadamente 12% nos últimos 5 anos. Em relação ao mercado aqui de algodão, ele segue em queda de 4,03% versus 2024, isso de acordo com o indicador CPEA para o mercado interno. Em relação ao retorno aqui do RZTR11, ele distribuiu R$1 por cota, fazendo um yield mensal de 1,10. A cota mercado variou 94 para 91,19, uma queda de retorno bruto de 4%. Para julho de 2025, o fundo fez aqui um total de receitas de 21.341.000, tem aqui 1.800.000 de despesas, fazendo um resultado de R$ 1,03 por cota, distribuindo R$ 1,00, 2,46 de resultado acumulado não distribuído, então ponto excelente. No vídeo anterior ela era de 2,55, agora decresceu um pouquinho, consumiu um pouquinho da reserva, mas mesmo assim segue lá na casa de R$ 2,46, ponto positivo. Em relação à atribuição de performance, a maior contribuição veio aqui da fazenda Paratininga, lá no Mato Grosso, 23 centavos por cota, ele fazendo uma rentabilidade de 176,08% do Terrax versus 159,61% do CDI bruto e 150,67% do CDI líquido. Em relação ao resumo aqui da carteira para julho de 2025, no mercado secundário, 94,99, a cota contábil é 96,61, o CDI líquido negativo de 5,20%, o IFIX menos 1,36 e o IFIX mais menos 2,67. Em relação às perspectivas da gestão, ela segue buscando a estratégia de Land Equity lá para a Fazenda Clarão da Lua, com cerca de 5.000 hectares úteis, e o primeiro grupo da São Francisco com aproximadamente 4.000 hectares úteis. A estratégia da gestão, apesar da alta da Selic, atualmente em 14,9% ao ano, as operações de sale e leaseback e buy to lease continuam atrativas, com taxas médias já alocadas de 15,26% ao ano. Em relação ao guidance, segue lá entre 95 centavos e R$ 1,05 para distribuição agora, em setembro de 2025, então ponto de atenção, porque pode ser que o resultado do fundo seja um pouco menor, apesar dos bons números em relação às safras, mas a gestão pode distribuir aqui perfeitamente um pouco menos do que ela vinha distribuindo, isso porque ela veio de uma distribuição de R$ 1,10 lá em dezembro, decresceu agora em janeiro de R$ 1,05, aí agora decrescendo novamente para R$ 1,00, e quem sabe aí ela continua a manter esse R$ 1,00, tomara, mas tem chances sim da distribuição decrescer aí para 95 centavos. Vamos aguardar. Em relação ao portfólio aqui do fundo, na estratégia Buy to Lease, ele tem 30% de todo o portfólio, Sale e Leaseback tem aqui 50% e Land Equity 16%. São diversas propriedades rurais, todas elas localizadas aí principalmente no estado do Mato Grosso, tem no estado do Maranhão, tem no estado do Goiás, tem aqui também no estado do Paraná, enfim, no estado do Tocantins também, diversas propriedades, somando ao todo 22, a maior delas aqui em Canarana, no Mato Grosso, 182 milhões no valor de aquisição. Perfeito, pessoal? De RZTR11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco,
Muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.